Boa noite a todos. É um prazer muito grande a gente, hoje, aqui nessa quarta-feira, estar recebendo nossos amigos da instituição do Grupo Espírita Principiantes de Boa Vontade. Muito bem-vindo a vocês, aqueles que ainda virão, que vão ver depois a gravação. É muito bom a gente somar, né? Temos aqui o pessoal também dos discípulos José de Abreu. É muito bom essa parceria, né? A gente poder estar aqui estudando. Então, vamos iniciar o nosso encontro de hoje com a nossa prece, que a Bruna vai nos ajudar. Senhor Jesus, gratos estamos pela oportunidade de mais uma noite podermos estudar o seu Evangelho. Pedimos a espiritualidade amiga da Casa de Conselheiro que ilumine a cada um dos irmãos aqui presente, especialmente a nossa irmã encarregada de fazer o estudo da noite de hoje. Que assim seja e daremos por iniciada a reunião. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Bruna. Vou colocar aqui. Então, hoje o nosso encontro, a gente está dando continuidade ao estudo do livro Pontos e Contos, do Irmão X, Psicografia de Chico Xavier. Hoje nós estamos no capítulo 3, que tem como título Portas Celestes. É interessante, né, que a gente terminou o livro Justiça Divina, mas esse conto aqui vai nos remeter novamente à questão da justiça divina. Isso é interessante, né? Mas a gente já está expert nisso, né? Então, Irmão X nos diz o seguinte: ele nos traz aqui um conto dizendo que um grupo de desencarnados errava nas esferas inferiores. Era um grupo que entregavam alguns de cristãos de escolas diversas, mas em que eles estavam estranhando ao desencarnar a indiferença do céu. Porque a gente já percebe aqui, Irmão X nos traz que eles tinham aquele conceito de um céu estático, de um céu assim um pouco equivocado naquilo que foi passado para eles. E aí eles ficam se perguntando: onde é que estão os anjos? Onde é que estão os tronos? Cadê os arcanjos, os gênios do paraíso que não se aprestavam, né, para recebê-los? Onde é que estava tudo isso? Eles estavam intrigados e achando muito esquisito isso, e até, de certa maneira, eles vão dar aquela conotação que está parecendo meio injusto de Deus, né? E aí eles continuam dizendo, né, em torno sempre uma neblina espessa, a penumbra indefinível. Onde está o refúgio da paz, o asilo da recompensa? Longos dias de aflição em jornadas angustiosas, diz o irmão X. Esse grupo, né, se encontrava. E aí ele diz assim, depois dessa surpresa que eles têm, né, ao desencarnar e não encontrar o que eles esperavam, veio a revolta, depois da revolta veio a queixa, depois da queixa veio o sofrimento construtivo, e com esse surgiu a prece. A gente lembra até aqui, né, me veio de lembrar nesse momento de André Luiz, né, que também, né, ficou ali naquele desespero até que ele dá aquele grito de pedido de socorro. Então, lembrei disso, né? Então, esse grupo também, aí eles oram, né? Eles entram em prece, em súplica, porque não estão entendendo aquilo que está acontecendo. E aí vem a resposta. Depois da oração, aparece então a resposta. Um mensageiro, né? Iluminado, em vestidura resplandecente, diz irmão X, desafia a sombra da planície, fazendo-se visível no alto cume e pergunta para eles: o que que vocês querem, o que desejais? O que que vocês estão querendo? E aí eles dizem: ué, o que que nós desejamos? O prêmio da luta. Por quê? Fomos crentes fervorosos no mundo. Disse, né, ele no início que eram cristãos de várias é, escolas, né, de várias religiões, mas eram crentes, acreditavam no Cristo, e eles estão aqui, eles querem o prêmio, eles foram crentes, eles acreditavam no Cristo, e eles querem agora o prêmio da luta. E onde está esse prêmio? E aí o ministro de Jesus
afirma para eles, porque eles têm aquela conotação assim, né? Parece que Deus é injusto, tá alguma injustiça acontecendo aqui. Mas aí o ministro diz assim: a justiça divina nunca falhou no universo. E aí ele começa a ajudar esses irmãos desencarnados a tomar consciência do que foi a sua encarnação e daquilo que eles estão naquele momento vivendo. Aí esse ministro de Jesus indaga eles: quando vocês estavam encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? Decorrido um instante de pesada expectação, informaram todos a um só tempo: não. Eles começam a ter consciência de que tudo aquilo que eles achavam, né, que estavam se achando, né, que fizeram, que eram os tais porque eram crentes em Cristo, eles começam a tomar consciência que a coisa não é bem assim. E aí eles, nesse momento, eles já dizem que não, que eles não amaram a Deus sobre todas as coisas com todo o entendimento da sua alma. E aí o ministro continua, ajudando a eles nesse exame de consciência. Considerastes, pergunta o mensageiro, os interesses do próximo como se vos pertencessem, quando estavam encarnados, né? Negastes a personalidade egoística, suportastes vossa cruz e seguistes o Mestre? E aí eles vão se dando conta que a resposta é não. E ele continua ajudando nesse exame, perguntando: colocastes a vontade divina acima de vossos desejos? Fizeste brilhar em vós na terra a luz que o céu vos conferiu? Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelos que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Perdoaste 70 vezes, 7 vezes, ou seja, sempre? Fostes fiéis ao Pai até o fim? Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Carregastes as cargas uns dos outros? E a resposta de todos, nesse exame de consciência, em tudo isso que o ministro perguntava, foi não. Não fizeram isso. Não, pelo menos não estavam entendendo que eles fizeram por merecer esse prêmio tão sagrado, né? Tão lindo que eles estavam querendo. Esse céu estático e onde tudo é estático e maravilhoso. E aí, o ministro diz: se em 10 lições do Divino Mestre não aprendestes nenhuma, com que direito invocais o seu nome? Acreditais, porventura, que ele nos tenha ensinado algo em vão? Os infortunados, então, puseram-se a chorar com mais força. E um deles objetou, dizendo: que será de nós? Quem nos socorrerá? Se tínhamos crença verdadeira. Eles começam a se dar conta de que estão decepcionados porque estão equivocados. Se equivocaram em várias coisas. E já continuam se equivocando porque começam a pensar: e agora? O que vai ser? Porque tinham aquele conceito de céu e inferno. Ou eu vou para o céu ou vou para o inferno. Então, se eu não achei o céu, e agora para onde que eu vou? O ministro diz: sim, tornou o representante do Cristo, não contesto. Entretanto, como interpretar o possuidor do livro que nunca lhe examinou as páginas? Como definir um aluno que gastou possibilidades e tempo da escola sem jamais aplicar as lições no terreno prático? Ou seja, nós estamos no mundo de expiações e provas, a gente está aqui para aprender. E se a gente não faz as lições e não aprende, a gente precisa repetir, né? Precisa continuar aprendendo. E aí eles dizem: ó, anjo bom, contudo,
Nós já morremos na Terra. Acrescentou a voz triste do irmão desencarnado, entre aflição e amargura. Olha só como é que eles estão. E agora? O que vai acontecer? A gente já morreu, agora não tem mais jeito? O mensageiro, porém, rematou com a serenidade e diz: diariamente, milhões de almas humanas abandonam a carne e outras milhares tornam a carne no aprendizado da verdadeira vida. Ou seja, muitos desencarnam e muitos encarnam. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou o recomeçar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Olha, até destaquei, porque isso aí é muito importante. Olha o que o mensageiro ainda diz: o que importa é a iluminação duradoura para a vida imortal. Vamos guardar isso. Não percas tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do mestre de novo antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Nesse mesmo instante, o enviado tornou ao plano de onde vier, enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguirem viagem para mais alto, obedeciam ao impulso irresistível que os conduzia para mais baixo. O irmão X nos traz, talvez, muitos pontos, mas eu trago dois aqui para a gente refletidos que eu achei principal nesse conto, que é a justiça divina e a reencarnação. Jesus diz para nós, está lá em Mateus 16, 27, que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e retribuirá a cada um conforme a sua conduta. A cada um segundo suas obras. Não é isso que Jesus diz? E a gente sabe, está lá no Livro dos Espíritos, que se reconhece o verdadeiro espírita segundo as suas obras. Jesus disse várias outras coisas que a gente pode traduzir também nessa questão da conduta nossa. Jesus disse assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz: seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz. Em verdade vos digo, cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. O que a gente pode traduzir nessas falas de Jesus? Lembrando ainda aquilo antes que ele disse que a cada um segundo suas obras e que o Filho do Homem retribuirá a cada um segundo a sua conduta. Ele cura? Cura. Mas diz, agora você pega o teu leito e vai. Ele perdoa? Sim. E ainda diz, é você, quem salvou você foi a sua fé. Não fui eu, foi a sua fé. Mas agora vai em frente e não peca mais. Faz a caridade, vai. Pega a sua cruz, ou seja, todas as suas provas, tudo aquilo, a sua encarnação e viva, porque é você que tem que responder. O que Jesus quer dizer com tudo isso para nós? Que a nossa encarnação é de nossa responsabilidade. Tudo aquilo que vivemos ou deixamos de viver é responsabilidade nossa. A ajuda do plano espiritual, sem dúvida nenhuma, mas temos que levantar e andar.
Temos que seguir em frente, temos que pegar nossa cruz e seguir, assumir nossas provas, não deixar passar as oportunidades, porque a resposta é nossa. Esse conto que o irmão X nos traz com essas pessoas, né, que desencarnaram e chegam lá e querem o prêmio, não entendem, e aí vão se dando conta que o quê? Que talvez perderam tantas oportunidades, que ficaram equivocados, mas a responsabilidade é nossa. Ninguém vai responder por nós. Lá em Romanos, São Paulo também afirma isso. Diz que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então não adianta eu querer buscar um céu estático ou querer ganhar o céu ou ganhar um prêmio por aquilo que eu não fiz ou por aquilo que eu até me omiti. No capítulo 7 do Céu e Inferno, que a gente acabou de estudar, né, Justiça Divina, eu disse, mas nos retratamos novamente nesse conto. Esse capítulo 7 tem por título As Penas Futuras segundo o Espiritismo, e traz todo um código penal segundo a vida futura. Esse item 3 que eu trago aqui para a gente refletir, Kardec diz o seguinte, que não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. É a lei de ação e reação, de causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço tem uma consequência. Se for imperfeito, vai ter uma consequência compatível a essa imperfeição. E se for uma qualidade, também vai ser. Então, mais uma vez, o que Kardec quer dizer? Que é responsabilidade nossa, a nossa conduta. E ele continua esse item dizendo que a soma das penas é, assim, proporcional à soma das imperfeições. Da mesma maneira como a soma dos gozos é proporcional à das qualidades. Então, está lá na balança. Eu vou ter tanto gozo quanto pena, conforme as minhas imperfeições ou as minhas qualidades. A gente quer ali, né? Eu coloquei que pese mais as qualidades. E assim vamos caminhando, buscando esse céu que não é estático e que não é tudo terminado com o desencarne. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, olha, isso é muito interessante, né? Importante para nós. Porque Kardec pergunta assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Eu não matei, eu não roubei, eu não fiz mal a ninguém, basta isso? E olha o que os Espíritos dizem para nós. Não, não basta. Não basta não fazer o mal. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Também não quer que ninguém vá além, mas no limite das suas forças, pega o teu leito, levanta-te e anda, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, a omissão, ela também é digna de pena, de consequência, porque muitas vezes, quando eu me omito, a consequência é muito grave. Quando eu não tomo posição diante de certas situações. E vocês veem os infortunados, né? Nesse momento que eles se dão conta de tudo isso, de que a encarnação é responsabilidade deles e que eles perderam a oportunidade, olha como eles mais uma vez se equivocam. Eles mais uma vez estão equivocados. Porque eles dizem para o anjo: quem que vai ser de nós agora? Quem que vai nos socorrer? Nós já morremos na Terra, agora não tem mais o que fazer. Estamos ferrados, né? Vamos tudo para o inferno.
mais uma vez, um conceito errado de que tudo acaba com o desencarne e que eu não tenho mais esperança de nada. Então, aonde está a justiça divina? E o anjo foi preciso dizer para eles: olha só, a justiça divina nunca falha. E aí, ele apresenta mais uma coisa para eles que é importante. O que que ele diz? Que diariamente milhões de almas encarnam e milhões de almas desencarnam. Não acabou tudo agora. Você tem ainda oportunidade. Você tem ainda como reencarnar, como você novamente aprender. E, inclusive, ele diz, né, que não tem outro caminho para a distração voluntária. E o que é importantíssimo aqui, que eles dizem, ó, não é interromper, ou seja, desencarnar, e nem é recomeçar, ou seja, encarnar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida mortal. Aqui está, meus irmãos, o desafio da nossa vida. Como fazer na nossa existência essa iluminação duradoura? Como iluminar a minha existência no hoje da minha história, no meu dia a dia? Esse é o desafio. E é isso que vai valer. Lá no capítulo 5 do Céu e Inferno, que tem como título Purgatório, o item 4, Kardec diz assim, que cada existência é uma oportunidade de um passo adiante. De sua vontade depende alcançar ou permanecer no mesmo ponto. E é isso que o mensageiro diz para eles. Vocês têm oportunidade ainda, agora depende de vocês. Se vocês querem continuar, vocês querem ficar na mesma. Dependendo, ela terá que recomeçar numa nova existência em condições mais penosas, porque às vezes o espírito que é muito, muito rude, que não, de jeito nenhum, ele quer ceder, que comete atrocidades e mais atrocidades, ele vai ter que aprender o quê? Em condições também mais penosas. Então, manter essa iluminação na nossa existência é o desafio. E é isso que eu trago aqui, né, quase finalizando, é esse como, que fica aí a pergunta para todos nós, e que cada um de nós é que tem que responder, porque, mais uma vez, a resposta é pessoal. Como eu vou iluminar de forma duradoura a minha existência para a vida imortal? Qual é o caminho que eu tenho hoje de oportunidade para iluminar? Uma resposta a gente pode dar em comum, é estarmos aqui, né? Porque se estamos aqui, inclusive acolhendo esses outros irmãos de outros centros, olha que coisa linda a gente fazer uma unidade aqui de estudo. Isso é iluminar o nosso caminho. E outros a gente vai buscar por aí. Nesse momento, eu quero ainda partilhar com vocês, antes da oração final, uma música que para mim é muito, me toca muito, e eu vou partilhar aqui com vocês e depois a gente vai fazer a prece e vamos conversar um pouquinho, né? O quanto que der. Vamos ouvir. É uma música de Alan Filho, que eu amo essa música. Toda vez que eu ouço, eu choro. Espero que eu não chore agora. Vamos ouvir e vamos refletir. Mãos que apontam as falhas do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida,
Fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam e castigam, mas na própria vida uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha omissão. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Das cinzas de todo desamor renasça a paz, que eu consiga enxergar o amor em mim e levá-lo aos demais, e notar que apesar de toda dor, mãos que partilham o pão e o vinho são as mesmas mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam para andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé, mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou, mãos que semeiam do alto do monte, são fontes de fé, de esperança e de amor. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Cada mão está marcada e do que está cheio o seu coração. Oremos, meus irmãos. Pai de infinita bondade, te agradecemos por mais essa noite de estudo. Te agradecemos por toda a iluminação que nos dá a cada dia, pelas oportunidades, pelas provas, pelas dores que passamos e que são para nós aprendizado. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais marcar as nossas mãos com aquilo que está no nosso coração. E limpa o nosso coração. Enche o nosso coração com muito amor, com muita paz, com muita tranquilidade, com muita serenidade, muito equilíbrio, para que possamos cada vez mais sermos responsáveis pela nossa encarnação, sermos responsáveis pelo nosso crescimento, porque só assim ajudaremos também aos nossos irmãos a crescerem, a encontrarem a Ti a paz e o verdadeiro sentido da vida. Amparai, Senhor, a todos aqueles que pediram as nossas orações, que prometemos de rezar. Dê a cada um aquilo que mais necessita. Cubra-nos, Senhor, com seu manto sagrado. Maria Santíssima, nossa Mãe querida, interceda por nós, agora e por todo sempre. Assim, entregamos esse momento, dizendo juntos
Graças, muitas graças te damos, ó Pai. Então, nesse momento, quem quiser falar, é só abrir o seu microfone. Fiquem à vontade. Gratidão, Valéria. Muita reflexão nesse momento. E que página tão profunda e verdadeira. Nós deparamos muito com essa realidade, né? Dentro da casa espírita, nos momentos de acolhimento, a gente depara muito com isso. O irmão buscando a Jesus, achando que vai estar diante dele. E quando você traz essa pergunta, né, de como vamos fazer essa iluminação duradoura, né? É muito fácil, o Alain deu uma pista aí para a gente. É utilizando as nossas mãos de forma que o que as marque não fique registrado visivelmente. É toda aquela ação no sentido de moral de atender e acolher o outro irmão. Né? Muita reflexão. Vou ficar quietinha para o pessoal falar. Mas excelente, muito obrigada, gratidão. Fala logo, Serginho, não deixa para ficar com o Zoom. A outra vez eu mosquei, né? Não, você estava falando e eu estava assim muito refletindo, até pensei que a Regina fosse entrar nessa questão. Primeiramente que assim, como você colocou, muito bem colocado como sempre, muitos irmãos às vezes não vão nem mais reencarnar no planeta Terra, né? Porque já teve tantas oportunidades, responsabilidades, que às vezes vão reencarnar em outros planetas. E me lembrando, assim, o tempo todo, quando você estava falando, eu já tinha lido, né, aquele não, 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 acho que vem muito de encontro para a gente que vivencia, né, nem todos têm essa oportunidade ou queiram ter, nas reuniões mediúnicas com esses irmãos, eles ainda relutam, Valéria, né, Regina? Ainda relutam, por mais esclarecimento que eles tenham, às vezes ele vem uma, duas, três, quatro, e ainda muitas vezes na persistência, né, de praticar o mal, né? Isso Aceitação de forma alguma. exatamente. Alguns levam algum tempo, depois eles se amorecem, mas o importante é que é isso, né? Naquele momento é não, mas esse não é eterno também, né, Valéria? Então, eu acho que graças a Deus por essas oportunidades, né, de todos os templos que levam a palavra do Cristo, independente dela ser uma casa espírita ou não, mas o esclarecimento desses irmãos, que muitas vezes, né, a gente como a Regina fala, nossa, eu fico triste porque fulano, né, teve oportunidade, mas ainda não foi a vez dele, né? Então, e às vezes ele, né, cada um tem um processo de tempo, como a gente percebe, e como a gente também pode verificar, quando a gente está na nossa verdadeira vida, né, Regina? Às vezes tem uns lá que vão e uma, duas reuniões já conseguem prosseguir com os irmãos espirituais. E a gente que às vezes vivencia na casa espírita há milhões de anos, né? Eu, assim, esse caminho, como você falou, mamãe dizia que era uma lanterna, agora vai ter que ter um holofote lá no meu túmulo, me iluminando o tempo todo, para ter muita iluminação, né? Mas é isso. Deixar aí as outras pessoas também falarem. Bom, já foi falado tudo. E durante a reunião, durante o estudo, nós ficamos bem esclarecidos, né? Bem esclarecidos, porque realmente cada texto tocou lá no fundo do nosso coração para a realidade da responsabilidade da reencarnação. É o grande toque. Somos chamados, somos convidados, ou vamos. Adentramos uma casa religiosa por alguma razão, às vezes pela dor, a maior parte, vamos dizer 99,9, sai pela dor, né? Mas a realidade é bem outra quando chegamos do outro lado.
Quando despertamos do outro lado, aí nós encontramos com a nossa realidade, com as nossas imperfeições, com as nossas ilusões, porque a Terra tem muita coisa bonita, muita coisa linda, muita coisa que convida, que convoca para a ilusão. Aí nós nos iludimos. Por quê? Não meditamos ou não estamos prontos. Porque não podemos apontar o dedo, né, para esse ou para aquele. É porque ainda não estamos prontos para a consciência divina. Não estamos, né? E com essas lições a gente vai se sacudindo, porque cada lição, em cada lugar, a gente tem a oportunidade de meditar, de tomar consciência,